Olha lá. Levanta ali pra gente ver também. A mulher tá morrendo, Lula. Nosso povo tá morrendo, Lula. Nosso povo tá morrendo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá morrendo. É a Janja lá atrás, né? Sempre ela. E o Stuquinho ali, tirando foto. ali tirando foto. Ele é que deu o sinal pra pessoa deixar a moça subir, provavelmente. É uma emoção muito verdadeira, a gente percebe. E eu gosto que no tweet da Choquei É. tá escrito ali: Lula vai às lágrimas. Eu olhei dentro do olho dele e não vi nada. Olha ela pedindo já ali alguma coisa pra ir no pé do ouvido. Bom, vamos lá. Sim, tem muita gente com fome no Brasil. Isso é um fato. E o ponto todo é o seguinte: não será o Lula que vai resolver o problema da fome, não será o Lula que vai resolver o problema dessa mulher, porque, assumindo que foi tudo realmente muito espontâneo, que essa mulher realmente está passando por necessidade, uma situação difícil, porque o que o Lula de fato está fazendo para resolver o problema da fome no Brasil? Porque o problema da fome, se você olhar para países sérios, você não resolve o problema da fome no longo prazo. Quer dizer, resolver o problema, não é saciar a fome de hoje é uma coisa, resolver o problema da fome é outra. O problema da fome você resolve com emprego, né? Então você tem que ter uma economia que funciona, que gira, que gera emprego, que as pessoas são estimuladas a abrir empresas, a abrir filiais dos seus negócios, abrir uma loja, expandir a sua fábrica, enfim, contratar mais gente. É isso que gera emprego numa economia. Só que nós não temos absolutamente nenhum elemento para que essa roda gire. Essa mulher está simplesmente declarando o seu amor e pedindo ajuda para uma pessoa que não está ajudando. Na verdade, ela pediu pelo amor de Deus, ela nem pediu ao Lula. Mas o Lula não está fazendo nada de concreto para resolver o problema efetivo da população brasileira mais carente. Lula rodou o mundo e esteve em vários países importantes, passando uma mensagem contra o Brasil. E a gente vê de forma muito clara e objetiva. Pense alguém chegar para você e dizer o seguinte: olha, eu tô precisando de dinheiro. Eu preciso que você me dê dinheiro, mas eu gasto mal. Tem a minha mulher que toma conta das contas lá de casa, é uma perdulária, ela não consegue deixar as contas em ordem, tá uma confusão. Mas me dá o seu dinheiro. Quer dizer, quem em sã consciência vai emprestar dinheiro a um irresponsável, a alguém que critica publicamente o presidente do Banco Central do seu país, colocando nas costas dessa figura a responsabilidade pelo caos econômico que a gente vive? Enquanto o próprio governo não dá nenhum sinal de que vai fazer o seu dever de casa para que a gente saia dessa situação e consiga efetivamente baixar a taxa de juros. O governo tentou baixar, você lembra disso, Jota? A taxa de juros do empréstimo do consignado. O que o próprio Banco do Brasil e a Caixa Econômica fizeram? Nós não vamos mais emprestar. Quer dizer, o banco do próprio governo. Eles não querem trabalhar na diminuição do spread bancário, porque não é só o custo dos juros. Nós temos o lucro do banco. Itaú publicou agora. Lucro recorde no trimestre. Se não me engano, 8 bi no trimestre. Cara, isso não faz sentido. Isso é 1,4 bi de dólar. Isso se compara a qualquer banco internacional que tem operação em 50 países, que tem que lidar com fuso horário, idiomas, diferentes culturas, desafios, 1000. O Itaú não. A operação do Itaú é aqui. O Itaú ganha 8 bi num trimestre, em 3 meses, ganha 8 bi, porque ele toma esse dinheiro da população mais pobre brasileira, que se endivida e fica ali naquela roda, trabalhando para pagar juros, Enfim, tô errado? Tu está certíssimo, Beraldão, e ver esse vídeo me revolta. Essa foi uma das primeiras cenas que eu vi hoje de manhã. E quando eu assisto a imagem
E vamos pensar juntos aqui. Qual é a principal narrativa petista, o público petista, quem eles voltam de 2 em 2 anos, curiosamente apenas no período eleitoral, para conseguir voto? Quem é que aparece na propaganda do PT? Mulheres, negras, periféricas, pobres, muitas vezes com um olhar religioso, que essa foi a tentativa, a sacada do PT, né? Se ligou que agora eles têm que começar a prestar atenção na religião. Mulheres muito semelhantes a essa senhora que a gente acompanha agora. E expor ao ridículo dessa forma, o Beraldo ainda foi mais contido na colocação dele, mas eu achei essa cena tão natural quanto aquela cena que teve do menino indo... Ah, Lula já baixou a picanha, aquela cena ridícula, aquela aberração que a gente viu. Então, o PT expor ao ridículo uma mulher que eles juram defender de pé junto, já é uma coisa bizarra, Beraldo. Já é uma cena grotesca. E piora, porque nessa cena, e tu falas ainda nos teus comentários, que ela se abaixa e fala, pelo amor de Deus. Só que naquela cena me deu a impressão, Beraldo, que ela tá reverenciando o Lula como um deus, que é como ele gosta de ser tratado, como ele gosta de ser visto. A cena dela beijando as mãos dele, ele tentando erguer ela, mas meio que forçando que ela continuasse, né? Continua cocada, né? Mas beija minha mão como se fosse um deus. Né? No início dessa semana eu tava falando com o Renan sobre isso, que é essa bajulação que o Lula gosta, é esse tipo de cenas assim, que antes no primeiro governo eram naturais e agora ultrapassa essa imagem totalmente montada. Eu fico nervoso, eu fico ansioso, eu fico angustiado só de ver cenas como esta do PT se aproveitando do sofrimento das pessoas em troca de uma narrativa política. Não, é impressionante. E você falou bem, quer dizer, essa vontade do Lula de ser reconhecido como essa figura elevada, acima do bem e do mal, acima da própria esquerda e dos representantes da esquerda, porque ele, na verdade, a esquerda construiu essa imagem ao redor do Lula. É o Lula que decide, é o Lula que fala, porque se deixar por conta do PT como partido, eles se matam ali dentro. E aí sempre cabe ao Lula dizer quem vai ser candidato a governador, quem vai ser candidato a presidente. Ele é que manda e desmanda, e a esquerda ficou submissa a ele porque não tem sucessor. Não se criou na esquerda brasileira nenhuma figura tão relevante quanto ele. Não é o Haddad, não tem 1/10 do apelo que o Lula tem para a população em geral. O Ciro Gomes se afastou, talvez tivesse alguma chance ali. Não tem outro nome, não é o Boulos também, está muito distante dessa realidade nacional, dessa figura emblemática que é o Lula. E aí ele gosta de ser reconhecido nessa posição de superioridade. E aí a gente vê o que ele tá fazendo na presidência da República. Porra, Jota, 5 milhões de reais para ir à China levar o Stedley. 5 milhões de reais para ir à China levar o Stedley. Dessa gente que enchia a boca para reclamar das motocicletas do Bolsonaro. É verdade. Para reclamar que o Bolsonaro gastava 2 milhões de reais de férias lá em Santa Catarina. Que moral que essa gente tem? E aí vai a coroação do Charles III para ir ali simplesmente como um evento social. Porque, no fundo, não houve nada de concreto e de prático que o Lula tenha trazido dessa viagem de coroação. Representou o Brasil num momento histórico. Pô, legal. Pediu que cuidasse da Amazônia, super genérico. Isso aí eu resolvo com um tweet. Exatamente. Uma mensagem, um e-mail resolvia esse problema. Exato. Mas vamos até lá. Ele e a Janja pra pegar 57 quartos num hotel de altíssimo luxo. 57 quartos! Essa brincadeira custou 1.300.000 reais. Esse passeio de um dia à Inglaterra trouxe o que de retorno pro Brasil? Um pedido do rei? Ai, Lula, cuide da Amazônia, hein? Porra, isso é um escárnio, isso é um absurdo. Isso é a demonstração desse, primeiro, do deslumbre da Janja, que quer ter o nome dela na programação oficial da viagem.
postar deitadinha ali na janela do quarto do hotel de luxo que a gente paga, dona Janja. Não é a senhora, não. A senhora não trabalhou para se dar esse tipo de luxo. A senhora está tendo essa vida de rainha às custas do trabalho do povo brasileiro. E a senhora não merece isso. Pela primeira vez na vida, eu estou tendo que concordar com a Márcia Tiburi. Olha o que a dona Janja faz comigo. A senhora devia renunciar a esta posição de primeira-dama, porque presta um desserviço ao Brasil e aos cofres públicos. Mas você não tá nem aí, né, Janja? Você quer curtir, postar no Instagram, virar influencer, indicar gente no governo. Esse é o teu projeto de poder. Porque o Lula, aos, 78 anos de idade, você sabe muito bem que você terá uma vida política mais longa do que a dele. E tá aí querendo se posicionar. Um vexame. Uma vergonha. Aliás, a senhora foi na coroação do rei que deixou a sua esposa, mãe de seus filhos, para se casar com a amante. Mas veja se a amante ficou por aí tendo vida de influência. Ficou na dela, quieta. Até que o reinado chegou. Aprenda um pouquinho nessas suas viagens. Viagem de Estado com o dinheiro do povo brasileiro é para trabalhar pelo povo brasileiro, para defender os interesses do povo brasileiro. Se você quer sair para ficar fazendo compras em loja de grife, vá com a sua própria grana, junte dinheiro, faça uma parcela lá na CVC e vá viajar de excursão. Vai encarar a classe econômica, vai andar de busão, porque é isso que está à sua altura. Não é essa vida de rainha que você acha que deve viver, não. Envergonha o Brasil e queima o nosso dinheiro. É isso que está fazendo. Vocês que estão assistindo de uma forma preguiçosa, como se vocês fossem Homer Simpson, tomando cerveja, não fazendo nada, façam uma coisa que não vai dar nenhum trabalho. Ela é só um pouquinho mais trabalhosa que dar o like. Inscrevam-se no canal. Se vocês entram no canal, a gente consegue projetar isso pra muito mais gente. A gente vai entrando na cabeça das pessoas, convencendo as pessoas, fazendo um discurso da direita e daqui a pouco estamos aí com um presidente. Portanto, um presidente de direita que funciona neste Brasil depende de você entrar no canal do MBL. Magnífico.